ficar doente, a pegar mais distúrbios respiratórios, né? E quanto mais imaturo né, esse sistema imunológico, mais propenso a patologias ele vai ter, tá? Só ainda voltando, ainda dentro da fisiologia, como a Vanessa trouxe, né, dos pneumócitos, eles começam a ser produzidos a partir da 20ª, eles começam na 20ª semana, né? E o que acontece? O surfactante que começa a ser produzido a partir da 24ª semana. Os pneumócitos se formam com 20. O surfactante, a partir da 24ª semana de gestação, ele começa a ser produzido. Ele atinge um pico bom a partir da 35ª semana. Então, aquele bebê prematuro, ele já não tem tanto surfactante. Então, imagina o estrago que vai fazer, né? Então, abaixo das 35 semanas, sempre a gente tem um risco maior aí dele desenvolver alguma patologia por conta dessa falta de surfactante, tá? Bom, agora, como a gente avalia esse bebê, né? A gente vai avaliar de acordo com os sinais e sintomas clínicos dele, para a gente poder ver se ele realmente tem algum distúrbio respiratório. Quando a gente está falando de um bebezinho que nasceu e que ele está ali, né, com um ataque de apneia, naquele momento é muito importante que a gente tenha esses conceitos bem estabelecidos, porque um bebê faz taquipneia e baixa saturação não só por distúrbio respiratório, mas também por uma cardiopatia congênita. E como eu vou saber diferenciar se ele é um bebê que ele tem uma cardiopatia ou se ele é um bebê que tem um distúrbio respiratório, ou se ele é um bebê que tem os dois, ou se ele é um bebê que não tem nada quando nasce, mas daí 2, 3 horas depois começa a manifestar sintomas. Basicamente aquela saturação e aquela oferta de O2 que a gente faz para ele, né? Imagina que se ele tem um problema de causa respiratória, que ele, naquele momento não está conseguindo manter o oxigênio por imaturidade, por dificuldade de troca, quando você oferta oxigênio, o que a gente espera que aconteça? Que melhora, a saturação vai subir. A saturação não subiu, algo está interferindo na troca. E é a hora que a gente começa a pensar, será que realmente é um distúrbio respiratório? Vamos para a ausculta, né? Tem uma ausculta compatível? Eu estou ouvindo gemência, eu estou ouvindo sibilo, estou ouvindo movimentação da caixa torácica, estou vendo tiragem, né? Não, estou vendo um bebê que está respirando, né? Não tem sintoma respiratório. Eu estou ofertando oxigênio e ele não está melhorando. Então tem alguma coisa lá na troca. Será que é circulatório? Porque se ele não tem nada que a gente pense em distúrbio respiratório, então só pode ser circulação. Então eu vou pensar em cardiopatias, tá? Então a gente vai descartando de acordo com a clínica que esse paciente vai apresentando relacionada ao sistema respiratório e à oferta de oxigênio, tá? Bom, além disso, a gente tem então essa escala, né, que chama Silverman-Anderson, que vai avaliar, né, a gravidade desse desconforto. Ele é muito prático porque ele é só de inspeção, então você não precisa de exame, é tipo a mesma da icterícia, né? É só inspecionar. Então você está lá com a mãe e de repente a mãe chama, ou a própria equipe da enfermagem foi lá ver a mãe, olhou para o bebê, percebeu que ele não tem alguma coisa estranha. Bom, vamos avaliar esse bebê, né? E como é que a gente faz essa avaliação? Eles são vários índices, né? É um score, aonde a gente vai somar a nota e de acordo com a nota maior que ele tem, ele está mais grave, que é o inverso do Apgar. Então, quanto maior for a pontuação, pior está esse bebezinho. E o que a gente avalia? A gente vai avaliar os movimentos do tórax dele, tá? Se ele tem a retração, né? Se ele tem a tiragem, tá? Como tá a retração? Se ele tem a tiragem intercostal, se a gente consegue visualizar o apêndice tifoide, se ele tem batimento de asa de nariz, ou se ele está gemendo, tá? A gemência é já um sinal de gravidade. O que acontece com a gemência? Quando você tem uma dificuldade respiratória, isso é para qualquer pessoa, tá? O recém-nascido vai gemer com mais facilidade
A gente tem visto bastante na simulação, né? O bebê, a criança gemendo, né? O que acontece com a gemência? Quando você tem uma dificuldade respiratória, ou por troca, ou porque realmente você já está tendo uma queda do estado geral, o organismo primeiro, você começa a ter a dispneia, né? Aquela dificuldade, então você vai ter uso da musculatura acessória, as intercostais, diafragmática, tudo isso no organismo na tentativa de fazer com que esse pulmão se movimente. Quando ele já não consegue, ele vai para a árvore mais alta, ele vai para a parte alta da parte da respiração. Então ele vai tentar fazer uma abertura de laringe, né? E aí, a laringe é onde a gente sai com o nosso som. Então nessa tentativa de abrir a laringe é onde a gente vai ter a gemência. Que é o ar batendo já com mais dificuldade, tá? E é a hora que o organismo está tentando realmente fazer com que essa laringe se abra, né? Para poder passar o ar com mais quantidade. Tá? Então, por isso que a gemência já é um sinal de que o organismo já está ali apelando para a entrada de ar. Tá? Passou da gemência, né? A gemência, primeiro começa o batimento de asa, porque o batimento de asa também é um sinal para abrir, né? Então, imagina, o organismo está tentando fazer com que o ar entre de alguma maneira. Então, ele vai abrir mão da parte alta também para tentar ver se vai mais ar, né? Então, por isso, esses sinais. Então, os movimentos, né, do tórax e abdômen. O bebê, ele tem uma respiração abdominal, tá? Os lactentes, o recém-nascido. Então, o que significa isso? Então, você vê o movimento da barriga primeiro. Então, a barriguinha, né? Já o neném é barrigudinho. Então, você vê a respiração dele na barriga. Perfeito. Quando você começa a ver que está tendo uma utilização do tórax, é porque ele está tendo usando a musculatura acessória. Então, já é um sinal de que essa respiração dele não está bem. Quando você vê esse movimento já quase tendo uma inversão, é sinal de que está muito pior, que é o que eles chamam desse balancinho. É o quê? Antes você vê mais o abdômen, aí chega uma hora que você vê os dois, aí chega uma hora que você vê mais o tórax e menos o abdômen. E tem uma outra fase, que aí já não está aqui, que é uma fase de mais gravidade, que a gente chama de gasping. É a hora que o bebê está naquela gaspeando. Quando ele chega na gasping, gente, é porque realmente ele já utilizou tudo isso e já não vai mais. Então ele já está com uma gemência maior, ou às vezes a gemência já acabou, né? Porque aí já não vai e ele vai parar. Então quando ele está gaspeando, é que ele já vai realmente entrar em fadiga muscular e ele vai fazer a parada respiratória, tá? Certo? Bom, e agora, dentro das doenças, vamos falar um pouquinho o que vocês viram das doenças. A minha aqui eu coloquei aqui tem, né, todas elas, mas o que vocês, as principais, na verdade, o que vocês viram das doenças aí que vocês querem pontuar? Da síndrome do desconforto respiratório, é a doença da deficiência do sulfatante, né? E ela é a principal causa de morbidade e mortalidade associada com a prematuridade e associada também com o aumento da sobrevida nos alimentos prematuros. O principal fator de risco, então, é a prematuridade, por conta dessa questão do surfactante, a produção que a gente já comentou, e tem alguns outros, como o diabetes mellitus materno, sepsis, hipoxemia, acidemia e hipotermia. Você está falando do fator de risco? Sexo masculino. Isso é estatístico. Oi? Não escutei o que você falou. Gestação múltipla e parto cesáreo, sem trabalho de parto. A gestação múltipla, porque a gestação múltipla ela é prematuro, né? E a parto cesáreo eletivo, muitas vezes, por erro de conta mesmo, né? Porque assim, às vezes a mãe não tem certeza da menstruação, da o ultrassom não é tão fidedigno. Quanto mais velho esse ultrassom, maior a margem de erro, né? Ainda é 2 semanas, mais ou menos 2 semanas, quando é mais tardio, né? Essas coisas, esses protocolos
Atualmente eu estou ainda verificando os protocolos da PET. Então ainda é margem de erro 2 semanas. Então imagina, 2 semanas faz muita diferença, né? De 36 ele vai para 34. Né? Esse é o pico. Hã? No caso clínico, né? Nasceu de 34, tem que tomar de parte. Sim, nas questões, exatamente. Então, assim, às vezes tem lá hoje, né? Hoje, graças a Deus, está diminuindo esse risco de parto cesárea, porque o convênio que a maioria das pessoas tem não cobre mais. Ele não paga se não for acima de 39 semanas, com a graça do Senhor. Então, porque antes era aquilo, né? A mãe ia lá, se programava, eu quero que meu filho nasça no dia do aniversário de não sei quem. Ah, no dia não sei o quê. Ah, hoje eu não posso, tem que ser tal dia. E nessa do tal dia da escolha do dia, né? Tudo bem, cada um tem a sua, né, suas preferências, né? Todo mundo tem esse direito, mas o bebezinho também tem direito, né? Coitado, ele não se defende, ele simplesmente nasce. Eu tinha uma certeza, eu queria cesárea, mas eu vinha até trabalho de parto. Porque eu sabia que isso era importante. Sim, é. Dor horrorosa. Eu dilatei quase 6 centímetros. Eu não percebi que eu estava gravando. Entendi. Ah, meu Deus. Eu queria que você fosse normal. Então, eu também. Você não quis também? Amamentou? Amamentei, hoje aí sim. Eles falam que amamentar é mais difícil que o parto. É. Não sei se falar de dor, O parto passa, parto a amamentação é. A amamentação fica, é muito né? difícil. Amamentar é muito difícil mesmo. E a dor, quando faz fissura mamária, nossa, é indescritível. Eu não tive fissura, mas sangrou um pouquinho no começo e a dor é um negócio. A minha foi assim, muito pequena, mas assim, a minha foi muito pequena mesmo. E a dor era lacerante, foi assim, tipo 2 dias. Mas eu lembro, agora eu fico imaginando, tem gente, às vezes eu pego mãe, que assim, olha aquele bico, parece que vai cair, né? Nossa, que dor! Muito, eu tô querendo comprar um laser. Eu preciso terminar de fazer 1 milhão de questões de prova para eu poder comprar um laser e fazer um curso. Eu quero ter esse laser. Nossa, Olha. tanto na cicatriz da cesárea. Cicatriz de cesárea. Ele é bom pra tudo, ó. Ele é bom pra você tem o aparelho? Meu pai tem dentista. Um mais simples, porque ele acabou comprando um outro melhor para deixar no consultório, então esse mais simples fica em casa. Ixi, a gente usa, parece uma espinha na cabeça. Não, ele é bom pra tudo. Ele é bom pra mão e boca, pra criança, afta, né? A cicatriz da cesárea. Então aí assim, eu quero comprar porque eu vou pegar vários lixos, né? Assadura, dermatite de fralda. Eu tenho um pacientinho que tinha muito, até a gente conseguir fechar o diagnóstico dele. Nossa, mas ele ia, que dor, que dor. Não, dá dor. Mas eu também. E assim, ó, Compra um pouquinho em casa, é maravilhoso. Não esquece da dor. Só vai fazer 1 ano que a menina nasceu. Eu já lembro ela Já tem um aninho já? E a primeira já gosta. Olha, que gracinha. Nem parece, né? Então, a gente esquece, mas quando eu vejo os pacientes com dor na mama, eu não esqueço não. E a minha filha já é velhinha, então eu não esqueço da dor não. Mas eu entrei em trabalho de parto também, não quis, mas eu fui também com quase 40 semanas pelo capô. Na minha conta era 39, mas ela foi 40 semanas. Quase 41, ela foi, né? Meu filho foi prematuro, o meu filho entrou nesse pacote, então eu entrei em trabalho de parto, né? Eu tive um problema de médico, se é IgM positivo, não sei se vocês já ouviram falar, mas vocês vão ouvir falar muito, ninguém sabe o que aconteceu e ele foi prematuro. Mas aí eu não entrei em trabalho de parto e não tive fissura, porque aí eu fui amamentar ele tardiamente. Mas corajosamente amamentei e deu certo também. Seguimos com a amamentação, né? Sou muito a favor. Bom, mas voltamos aqui. Então você falou da doença do desconforto respiratório. Só um detalhe. Viu mais alguma coisa? Eu vi, não sei se pode chamar isso de protetor, mas o bebê que passa por uma injúria crônica, um sofrimento fetal crônico, ele já meio que programa, já começa a maduração antes, pulmonar antes, né? O corpo é muito inteligente, né? Sim, por conta das prostaglandinas. Por conta de prostaglandina, da cortisona, exatamente. Ela faz esse efeito protetor. E é por isso que quando você tem uma mãe que entra em trabalho de parto prematuro, sem nascer ainda, né? Tá lá, vocês aprenderam na GO, né? Para inibição do trabalho de parto prematuro, você faz corticoide, né? Porque você consegue fazer a maturação pulmonar. E é isso mesmo, sim. O meu filho teve isso, e aí ele não teve o
desconforto respiratório, ele não precisou nada disso, justamente porque, como eu falei, o problema foi meu, né? Então ele teve um sofrimento fetal crônico, né? E aí o sofrimento fetal crônico faz isso, o agudo não. Né? Porque o agudo é, por exemplo, hipertensão, doença hipertensiva, né? Sim. Que a mãe entra com a pressão muito alta, funcionando, aí esse bebezinho é o que tem mais risco. Agora, aquelas que têm sofrimento fetal crônico, aí esses bebês acabam tendo um prognóstico muito melhor. E o que a Vanessa fala da estatística, ele é mais grave em homens, né? Isso é estatístico, tá? Quando é Tem menina... motivo. Oi? Mas não tem um motivo. Não, é estatístico. Tem várias coisas que o sexo masculino, ele tem essa Neonatal. coisa, né? É mais masculino, né? Mas é masculino mesmo. Talvez é porque a gente é melhor, domina o Pra compensar Tanto ao longo da vida, né? É verdade, mas eu que sofri ali no começo, pelo menos. É verdade. A gente já sofre o resto da vida toda. Pois é. Mas eu vi que aquela porque somos artrite mais idiopática é mais meninos. fortes. Oi? Aquela artrite idiopática é mais meninas. Sim, as doenças reumatológicas são Meninas, mulheres. né? Sim, mas porque talvez a gente consiga conviver melhor com dor crônica, né, gente? Por isso que aparece mais tarde, né? Sim, Esse tipo mas de isso sofrimento com certeza é da mulher, não não, porque se o homem sofresse assim, gente, a gente não estaria mais aqui, né? Porque quando eles estão resfriados, eles estão dando parto, né? Vamos combinar. Um corte no dedo é praticamente uma cirurgia de grande porte. Pro meu pai, 36,9 já é uma febre surreal, que ele tá prestes a entrar no hospital. Fica o dia Mas é inteiro. isso mesmo, 36,9. Então, assim, quase que conquistando, né? Então, cortinho pra eles é uma cirurgia grande, né? Corte no dedo é como se mexesse no abdômen. Então, é por isso. Mas, enfim, voltando aqui. Outro que eu achei interessante é do diagnóstico, o de imagem tem aquele padrão vidro fosco. Não sei. De fosco, né? Tem outros achados também, mas esse é o mais É o mais característico. característico, porque é uma doença intersticial. Hoje não, né? Nos últimos anos, depois da Covid, o padrão de vidro fosco ficou um nome muito, e assim ficou mais fácil para todo mundo. Por quê? Porque tudo que vai, o que é o interstício, né? É que não está no bar ali, está tudo entre o alvéolo. Então, como está entre o alvéolo, quando você olha naquela fotografia, aqueles pontinhos múltiplos, né? Ele lembra mesmo o vidro fosco. Então, é uma doença intersticial, assim como a pneumonia intersticial, que é a característica da Covid, né? Então, aqui a vibe é a mesma, tá? Que é intersticial. O que mais? Bom, a bactéria transitória vai ser. Não, peraí, calma Peraí, aí. deixa eu ver se elas Calma aí. fecharam aqui na síndrome. O tratamento eu vi que é CPAP e tem um intubar, fazer o surfactante intrapulmonar e extubar. É isso mesmo? Ou não? Fala de novo a sequência que eu só ouvi até o sulfactar. Intuba, faz o surfactante, depois extuba. Isso, é isso mesmo. E depois volta o CPAP. Isso mesmo, tá? E assim, você ainda pode até fazer o surfactante, né? Você pode passar até sonda também, mas não é tão usual. O usual mais é isso mesmo, porque ele é intracânula, tá? Ele é intracânula. Então, quando você tem um bebê prematuro, né? Você não espera ele entrar em insuficiência respiratória para estar fazendo o surfactante, né? O surfactante ele é em forma líquida, não é gás, então você tem que injetar mesmo, tá? Então, não é recomendado colocar esse bebê em ventilação mecânica o tempo todo, porque a ventilação mecânica é muito invasiva e ela traz muito efeito colateral. Então, hoje, o recomendado sempre é o CPAP mesmo, né? Então, você faz... positiva, né? Oi? Pressão Que positiva é na por pressão respiração. positiva. Na verdade, qual que é a diferença do CPAP para a ventilação mecânica? O CPAP, a criança está fazendo um movimento sozinha, né? Você só está colocando um alto fluxo para ela, né? Você comanda o volume de oxigênio que você quer mandar para a criança, mas você manda o oxigênio, mas ela tem uma respiração sozinha. O tubo não. Quando você intuba a criança, você tem que sedar a criança e é a máquina que faz todo o serviço. A máquina insufla, né? E a máquina coloca uma pressão a ponto que vá chegar mesmo. Aquela musculatura ela está totalmente parada. Então ela tem que colocar uma pressão maior para
porque aquela musculatura